Olá, prazer, meu nome é Maria, é meu primeiro vídeo aqui do canal. Confesso que eu tô um pouquinho tímida, porque eu nunca me expus assim, aliás, eu nunca gostei de me expor, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, extremamente na minha. Nunca gostei, né, de aparecer muito. Tá sendo muito difícil fazer esse vídeo aqui. E então vocês devem estar se perguntando se tá difícil, se você é tímida, por que você tá fazendo vídeo, mulher, né? Vai fazer outra coisa, né, que você não apareça. Porém, o que eu vim falar aqui é sobre o assunto, assim, despertar da consciência, né? Espiritualidade, autoconhecimento. E esse é um assunto onde eu venho há muito tempo querendo abordar, né? Criando coragem, esperando a hora certa. E a hora certa vai vir, só que essa hora certa nunca vai vir, né? A hora certa é aquela que a gente vai, faz e acabou. E hoje eu senti no meu coração, né? Que eu tinha que fazer esse vídeo. Eu tenho 2 filhos, hoje eles foram pra casa da avó, eu tô sozinha, tô só com meus gatos aqui. Então eu aproveitei a ocasião, silêncio assim, né, silêncio entre aspas, pra falar sobre o assunto. Com um pouco mais de privacidade assim, em silêncio, né, sem ser cortada muito. E o que é essa tal, né, esse tal de despertar da consciência? Bom, comigo começou, né, com questionamento. E esse questionamento começou quando eu era muito nova. Eu lembro até hoje que aos 7 anos eu tive um acidente doméstico, onde eu bati minha testa. Tem até uma marca aqui, até hoje eu tenho essa marca na testa. E eu literalmente quase morri. E eu lembro da minha mãe me levar para o hospital. E todo mundo que cruzava o nosso caminho ficava horrorizado com a minha cara, com o meu rosto. Porque ficou assim, horrível, inchado. E depois que passou, né, saí do hospital, tudo, o que eu mais escutava dos adultos era: nossa, ela quase morreu. E até então eu nunca tinha escutado sobre essa tal de morte, né? Que é essa tal de morte, gente? Se eu morresse, o que iria acontecer? Era o fim? Então eu lembro que aos 7 anos de idade, eu me questionei. Eu falei assim, porque até então pra mim eu era eterna. A percepção que uma criança tem é de eternidade. E ao escutar que eu quase morri, eu fiquei me perguntando, tá, se eu morresse, ia acontecer o quê? Então, iria chegar ao fim, eu ia chegar ao fim? Então, qual é o sentido disso tudo? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Qual é o sentido disso tudo? Eu fiz exatamente essas 3 perguntas. E, logicamente, eu nunca obtive respostas, né? Porque eu fiz isso internamente, não fiz pra ninguém. Então, passaram-se os anos, né? Ah, detalhe, eu sempre fui uma criança muito considerada estranha, assim, por algumas pessoas. Eu via muita coisa, escutava muita coisa, previa muita coisa. E pra mim, isso era normal. Deixa eu desligar. Pra mim, isso era normal. E era o meu cotidiano. Eu não sabia que isso era coisa de gente estranha, né? Que nem o povo fala. Nossa, isso aí é coisa de gente estranha, isso daí é coisa de gente maluca. Né? Eu não vejo nada disso. Eu durmo, não vejo nada, não escuto nada. Eu não. Eu tinha praticamente terror noturno, porque eu via muita coisa no meu quarto, escutava. E quando eu ia falar pros meus pais, por eles não terem, assim, um entendimento, eles falavam que era coisa da minha cabeça. Então tá, é coisa da minha cabeça, eu vou seguir a vida. Mas teve esse episódio com os 7 anos. E eu segui minha vida. Porém, eu sempre tive muito problema na minha vida de... Como eu posso falar? Como eu posso explicar? Até mesmo nos meus momentos mais felizes, eu tinha muitas crises existenciais. Eu tinha picos, assim, de crises existenciais na minha vida inteira. E eu nunca comentava isso com ninguém, porque era algo pessoal e pela minha infância, né? Eu já tinha uma experiência, assim, não muito boa. No sentido de falar para as pessoas e as pessoas sempre falarem: ah, não é nada, não é nada. Então eu falei: ah, então não é nada. Isso é normal. Acho que todo mundo sente isso. Não sei, né? Aí segui minha vida, normal. Porém, isso foi ficando cada vez mais forte. Essas crises, né, existenciais foram ficando cada vez pior. Até que começaram a acontecer muitos problemas, assim, na minha vida. E foram problemas, assim, um atrás do outro. Vamos supor que na minha vida inteira eu sempre levei uma vida normal, né? Considerada normal, sem muitos
problemas. Só que chegou uma certa idade, lá pelos meus 27, 28 anos, que os problemas começaram a ser muito recorrentes. E isso mexeu com a minha estrutura psicológica e, logicamente, física, né? Porque o que tá dentro é o que tá fora. Isso a gente aprende depois que desperta, né? Então, chegou um período da minha vida, logo após, né, aquele surto que teve no mundo inteiro, né? Que eu acho que não pode falar o nome, né? Em 2019, eu lembro, assim, eu tenho dentro de mim, eu não sei se pra vocês é assim, existe uma vida antes desse episódio no mundo todo, né, daquela doença do mundo todo lá que teve. O mundo era um, e depois dessa né, o mundo se transformou em outro. Onde as pessoas realmente começaram a se questionar mais, né, porque todo mundo se viu diante da morte. Então, quando a gente tá diante da morte, a pergunta é, tá, e aí? Eu construí uma família, uma vida, eu me tornei alguém na vida, né, por conta de um diploma, no caso, e eu vou morrer e tudo isso vai ficar para trás? Então, qual o sentido disso? Isso acaba despertando algo dentro da gente. Fica essa incógnita, né? Essa pergunta que ninguém tem a resposta. Então, eu tive um despertar espiritual. E esse despertar espiritual, gente, foi uma caída de véu para mim muito grande. Eu lembro que foi uma noite em 2020, se eu não me engano. Eu comecei a ter várias sequências assim de, como eu posso dizer, coincidências, né? E sincronicidades. E começou assim, uma semana, 2 semanas, eu não tava entendendo mais nada, porque era algo muito assim, surreal mesmo, era muita sincronicidade, muita coincidência. Até que um certo dia, né, pum, eu tive esse despertar espiritual, assim, abrupto mesmo. Não foi algo que eu tava procurando de fora pra dentro, aconteceu de dentro pra fora. E isso mexeu com todas as minhas estruturas, porque realmente a pergunta que eu fiz lá quando eu era criança começou a ser respondida, né? Levou anos, mas começou. E confesso que eu não soube lidar muito bem com isso, porque o despertar da consciência, quando a nossa consciência ela acorda, a gente se torna consciente de nós mesmos. E eu vou tentar explicar assim de uma forma bem leiga, tá, gente? Porque é um assunto complexo. Teria que ter muitos vídeos para explicar isso. E pro vídeo não ficar muito longo, já no meu primeiro vídeo ficar aí 1 hora de vídeo, né? Não dá. Se tiver que fazer a parte 2, 3, não importa, mas eu vou tentar resumir o que é o despertar da consciência. Pra mim, na minha percepção. Pra cada um vai ser de um jeito, mas na minha percepção é essa. O despertar da consciência, vamos supor que você nasce. Quando você é uma criança, você tem a sensação de completude e eternidade. Só existe o momento presente e você não se identifica muito com o mundo externo. Você é o seu mundo. Isso quando a gente é criança. Porém, ao longo da vida, a gente vai recebendo informações do mundo externo. E essas informações vêm do nosso meio familiar, do nosso sistema de ensino, do nosso sistema religioso, né? E a gente vai recebendo essas informações. E isso acaba moldando quem a gente é. A gente acha que a gente é tudo isso. Que nem no meu caso, meu nome é Maria, eu tenho tantos anos, moro em tal país, Brasil, sou brasileira, falo português. A religião mais comum aqui é cristão, né? Tem o espírita, tem e outros aí, né? Evangélico. Cada um segue uma linha. No meu caso, sim, eu cresci sem me apegar muito à religião. Eu já vim com isso, de não me pegar muito à religião, entendeu? Não entender muito o que as religiões estavam querendo passar. Então, eu sempre me identifiquei mais com o espiritismo e, assim, com a Umbanda. Né? Não que eu seja umbandista ou que eu seja espírita. Hoje em dia eu não sigo nenhum tipo de religião. Respeito todas, mas não sigo. Então, a gente vai se moldando e acreditando que a gente é este avatar, este corpo, com esta identidade, com a idade que a gente tem e tudo mais. Só que isso não é uma verdade, entendeu?
O despertar é você ver que isso não é uma verdade. Só que você enxerga, não é com os olhos físicos, é com os olhos da alma, do coração. E quando isso acontece, é algo surreal. Não tem como explicar, só quem viveu sabe. Eu tô tentando passar algo aqui com palavras que é quase impossível, mas vamos lá. Então a consciência ela desperta, ela acorda. A sensação é que você viveu num sonho. A minha sensação quando despertei é que eu estava dentro de um sonho. E esse sonho não era real. E tudo que eu vivi não foi real, não foi verdade. Eu vivi uma grande mentira. Eu vivi fazendo coisas baseadas no que me falaram que era o certo fazer. Eu corri atrás de coisas que me falaram que me fariam feliz. Porém, a sensação que eu tive é que eu vivia numa mentira. Que eu vivi uma grande mentira. Eu lembro que eu comecei a chorar. Eu chorava, porque eu falava, gente, é como se eu tivesse acabado de nascer. Tivesse uma nova chance de fazer tudo diferente. De ser verdadeiramente eu, sabe? E ali eu tive certeza de que eu não era o meu corpo, eu não era o meu nome, eu não era nada. Mas ao mesmo tempo era tudo que eu tava vendo. Porque a consciência quando desperta, você começa a ter a percepção de que tudo que tá fora é uma projeção de você mesmo. É como se você fosse o projetor, né? Que projetasse tudo que você tá vendo, tudo que você tá vivendo aqui fora é você que tá criando, certo? Com a sua própria consciência. Só que assim, você passou a sua vida inteira recebendo um pacote de informações, lembra? Dos seus pais, da instituição de ensino e da instituição religiosa. Então você tem esse pacote de informações, de crenças dentro de você. Então você está criando a sua realidade baseada nessas crenças. Então quer dizer, você está vivendo uma mentira, você não está vivendo o que você verdadeiramente veio fazer, veio viver, veio criar. Então, quando você toma essa consciência de que tudo que você vive fora é um reflexo do que você tem dentro de você, que tudo que você está vendo fora é uma projeção da sua própria consciência, você começa aquele processo de expandir esta consciência. E como que é expandir essa consciência? É você se tornar cada vez mais quem você é, a consciência pura. A consciência, ela não vive na dualidade, né? Ela não vive com esse pacote de informações de de religião, né? Da educação, né? Que basicamente tem muita coisa que a gente nem usa e passa praticamente a juventude inteira estudando, e para usar o que? Meia dúzia de coisas, a matemática, o português, né? Caso como a gente fala português, a gente tem que estudar o português. E só, o resto é ladainha para ficar enchendo a nossa mente de programação. E é muito difícil quando você desperta a consciência e você sabe que você passou a sua vida inteira sendo doutrinado para que você enxergasse fora o que o mundo queria que você enxergasse. Então você tem que se desfazer de toda essa mentira para passar a viver através da sua verdade e projetar a sua própria realidade fazendo o que sua alma quer fazer, entendeu? Criando o que sua alma quer criar. Ela cria a realidade com o que ela acredita. Sua consciência cria a realidade com o que ela tem de crença dentro do subconsciente. Então já pensou? A gente passa a vida inteira sendo doutrinado, enchendo o nosso subconsciente de coisas que vêm de fora para dentro. Então a gente está criando aqui fora o que nos ensinaram e não o que a gente realmente quer viver. Então a gente foi ensinado a nascer. A gente recebe uma cartilha, né? Nascer, estudar, passar nossa juventude inteira estudando, recebendo ali um pacote de informações. Aí recebe da família a crença da religião, depende, né? Aí você vai crescer, você vai estudar, você vai se tornar alguém na vida, você vai pegar um diploma para se tornar alguém na vida. Basicamente você
Sempre escolhe aquilo que vai te dar mais dinheiro, porque o dinheiro, você vai ser muito feliz quando você tiver muito dinheiro, tiver uma família, uma esposa, um marido, filhos, vai envelhecer, se aposentar e irá morrer. E todo mundo tenta seguir essa cartilha. E muitas pessoas até alcançam. Porém, muitas dessas pessoas alcançam e não se sente feliz. Aquela promessa de que você vai ser feliz quando você cumprir tudo isso é uma pura mentira. Muitos não se sentem felizes, muitas pessoas se sentem fracassadas, muitas pessoas olham pra trás e falam assim, pô, eu segui tudo que falaram pra eu seguir, que iria me fazer feliz e eu tô infeliz, eu tô incompleto, eu tô triste. Porque na verdade eu queria ter, sei lá, sido guitarrista, né? Olha isso, a alma já dando indícios do que ela queria verdadeiramente fazer. Mas eu só não segui pra ser guitarrista porque falaram que não ia me dar futuro, não ia me dar dinheiro, né? Não ia preencher a minha vida. Talvez se eu tivesse seguido por este caminho, hoje eu estaria feliz, porque eu ia realizar um sonho meu, entendeu? Eu ia, se vai, por exemplo, quando eu era mais nova, eu gostava muito de dançar. Eu era até muito, eu ia pras festas, dançava, o tchan, sabe, aquelas com as minhas amigas. A gente ficava dançando, eu dançava na escola, me apresentava Dia das Mães dançando. Eu era muito desinibida naquela época. Porém, eu recebi muitas críticas, eu ficava recebendo crítica ali na hora que eu tava dançando. Ah, nossa, parece uma minhoca dançando, parece isso, parece aquilo, sabe? Ah, eu falava assim, eu quero ser dançarina. Ah, isso não dá futuro. Você tem que estudar e ser alguém na vida, isso não dá futuro. Isso não é pra você, que não sei o que. Dançar é assim, a gente tá na festa, dança, depois para e vai embora. Não é profissão isso. Então, eu, basicamente uma criança, né, que a criança acredita muito no adulto. Pensei, tá bom, né? A gente sempre segue o que o adulto fala. Porque a gente acredita, né, no que o adulto tá falando ali pra gente. Então eu deixei de ser dançarina. Então talvez era o que minha alma, talvez não, era o que minha alma queria. Era o que me fazia feliz, que me fazia alegre. Eu me sentia bem, eu me sentia viva. Mas não segui. Segui a cartilha, né? Segui a cartilha, que é crescer, casar, ter filho. É lógico, gente, eu amo meus filhos. Óbvio. Não tô dizendo que eu não amo eles e que eu faria tudo diferente. Mas eu poderia ter eles hoje e ser a dançarina. Tá entendendo? Ter seguido meu sonho. E o que me impediu foi o mundo externo, né? As críticas, os adultos que, você tem que seguir isso. E não segui esse meu sonho, que minha alma queria, minha consciência queria criar esta realidade para mim. E meu personagem, Maria, não permitiu. Porque ele tá cheio de crença, do mundo, né? De que tem um caminho certo, né? Para todo mundo, e o caminho é igual para todo mundo. Se tu for perceber, o caminho é igual para todo mundo. Estuda, trabalha, constitui uma família, se aposenta, morre e acabou. Nunca é assim. Cresce, siga aquilo, o seu maior entusiasmo. Qual que é? É ser artista? Óbvio. Siga, vai lá. Nunca é isso, tá, gente? É sempre igual para todo mundo. É como se a gente fosse, vamos se dizer, um clone, assim. Não sei se é um clone é a palavra certa, mas uma cópia. Todo mundo igual. Tem que seguir isso. Se não seguir isso, você tá fora da cartilha, você é um ser estranho e que não vai ser aceito e tudo mais. Só que na verdade a gente nasce com uma inspiração e a gente quer viver isso. A gente quer, um nasce com dom artístico, outro nasce com dom, sei lá, cada um com seu dom. Muitos não seguem o que nasceram para criar através da sua consciência, porque por causa das crenças que recebe do mundo externo. A gente é moldado. Então, despertar é você ver que você é a consciência criadora da sua realidade, do seu mundo, e que você cria o seu mundo externo, é um reflexo do seu mundo interior, das crenças que você carrega, daquilo que você acredita piamente mesmo, daquilo que você mais tem ali dentro de enraizado. É o que vai criar a sua realidade fora. Um trauma
trauma que você tem, que você passou quando criança, isso vai mudar a sua realidade. O medo, tudo que você carrega dentro de você. E tudo isso você tem que se desfazer quando você desperta a consciência, porque você tem que ter, você acaba ganhando 100% de responsabilidade. Você sabe que você é 100% responsável por tudo que você está vivendo fora de você. Entendeu? Você ganha essa consciência de que tudo que acontece fora é um reflexo do que você tem dentro de você. E você não tem como lutar contra isso. É algo assim que você fala, já era. Antes de despertar, eu culpava tudo e todos pela vida que eu estava levando. Hoje eu tenho plena certeza, 100% de certeza, que tudo que me acontece fora é um reflexo do meu estado de consciência. Porque eu despertei a minha consciência e venho expandindo ela dia após dia. Eu me dedico desde que eu despertei no ano de 2021, 2020 a isso, a expandir a minha consciência e ainda não consegui mudar a minha realidade por completo. Eu ainda vivo coisas que eu não gostaria de estar vivendo, por quê? Porque é o que está dentro de mim. Eu ainda estou limpando tudo que eu recebi desde a infância até o momento que eu despertei. E não é fácil. Desculpa. Não é fácil essa caminhada. Você tem que se desfazer. Deixar de acreditar em tudo que você acreditava que era verdade. Porque tudo que você acredita é o que você vai criar. Acabou. E você tem que limpar. Você tem que expandir. Você tem que se desfazer do que era verdade para colocar sua verdade aqui dentro. E é isso, gente. O despertar da consciência, basicamente, assim, falando, óbvio, né? Eu posso até fazer um vídeo falando mais sobre isso. Posso. Porque é um assunto muito amplo. Existem muitas camadas, né? Como a gente costuma falar, muitas camadas sobre esse assunto. E dá muitos vídeos ainda aí pra eu falar sobre esse assunto, mas por hora, né? Pra ser o primeiro vídeo, é isso. Do próximo eu posso continuar falando mais sobre o despertar da consciência, sobre essa expansão, né? E esse movimento que vem crescendo muito, né? Graças a Deus aí vem crescendo. E explicar melhor, com mais detalhes, porque assim, por ser meu primeiro vídeo, eu não escrevi nada, eu simplesmente abri o celular e falei, vou falar. Eu não escrevi nada, eu não programei nada. Eu saí falando aqui, não sei nem se vocês vão entender, né? Mas é isso. Bom, até o próximo vídeo. Eu prometo falar um pouco mais sobre o assunto com mais detalhes. Mas eu precisava fazer, primeiramente precisava fazer o primeiro vídeo. Colocar o pé. É aquilo, coloca o pé que o caminho se abrirá, não é? Então, é isso. Beijo e até a próxima.